Olá, meu nome é Rafael Felipe e agora iremos apresentar para vocês nosso trabalho de biologia, onde iremos explicar o processo de síntese de proteínas. Nosso trabalho está dividido em 4 tópicos. Nosso primeiro tópico iremos apresentar a introdução à síntese de proteínas. No segundo, os mecanismos da síntese de proteínas. No terceiro, as aplicações e implicações da síntese de proteínas. E no quarto, iremos estabelecer uma relação entre a síntese de proteínas e a nossa aula prática. Iremos começar nosso trabalho fazendo a introdução à síntese proteica, definição e importância, conceito de síntese proteica. A síntese proteica é o processo pelo qual as células produzem proteínas, essenciais para diversas funções biológicas. Esse processo se baseia na leitura e interpretação de códigos genéticos presentes no DNA para construir moléculas de proteínas, a partir de aminoácidos. As proteínas desempenham papéis fundamentais na estrutura das células, na catalisação de reações químicas, no transporte de moléculas e na regulação dos processos biológicos. A síntese proteica é, portanto, um mecanismo central para a vida, permitindo que as células expressem suas funções e respondam a estímulos do ambiente. Agora, sobre a importância no metabolismo celular, a síntese das proteínas ela é como a fábrica das células, onde tudo que elas precisam para funcionar é produzido. As proteínas feitas nesse processo têm várias funções importantes, como ajudar na digestão dos alimentos, transportar oxigênio no sangue e proteger o nosso corpo contra doenças. Sem a síntese das proteínas, as células não poderiam fazer essas coisas essenciais. Então, esse processo é fundamental para manter o corpo funcionando bem e saudável. Os ribossomos são estruturas celulares que sintetizam as proteínas. Eles podem ser encontrados em células procarióticas, como exemplo as bactérias, e também em células eucarióticas, como exemplo os animais e vegetais. Para sintetizar as proteínas, os ribossomos precisam do auxílio do mRNA, que é o RNA mensageiro, onde contém as informações genéticas que vão determinar os aminoácidos para formar a proteína, e o tRNA, que é o RNA transportador, que é o responsável por carregar esses aminoácidos até os ribossomos para formar as proteínas. Olá, sou João Vitor e vou explicar um pouco sobre a introdução à síntese das proteínas. Ao falarmos sobre componentes envolvidos, é crucial falarmos sobre os aminoácidos, os quais são pequenos componentes que se juntam para formar as proteínas, essenciais para o funcionamento do nosso corpo. Eles ajudam a construir e reparar tecidos e a produzir hormônios e enzimas. Alguns aminoácidos precisam obter através da comida, porque nosso corpo não consegue produzir sozinho. E no vídeo, mostra na prática a extração de DNA de uma banana, que juntamente com o RNA são responsáveis pela formação de proteínas ao organismo. Bom, como bem sabemos, a estrutura genética é a organização do material genético de um organismo. Ela inclui o DNA, que é a molécula que carrega a informação genética com estrutura de dupla hélice, os genes, que são os segmentos de DNA que codificam para proteínas e funções celulares, os cromossomos, que são estruturas compostas por DNA que contém vários genes, visíveis durante a divisão celular, o genoma, que é um conjunto completo de informações genéticas de um organismo, e os alelos, que são variações de um mesmo gene que podem resultar em características diferentes. Os códons do RNA mensageiro especificam aminoácidos para a síntese de proteínas e sinalizam o início e o fim da tradução. O códon AUG inicia a tradução e codifica a metionina, enquanto os códons UAA, UAG e UGA indicam o término da tradução. Em relação ao mecanismo de síntese de proteínas, nós temos o primeiro processo, que é chamado de transcrição. Ele é a primeira etapa de expressão gênica que acontece no núcleo das células eucarióticas ou no citoplasma, como é o caso dos seres que possuem células procarióticas. Esse processo envolve a conversão da informação genética contida no nosso DNA em uma molécula de RNA mensageiro, que posteriormente vai ser usada para orientar a construção, das sínteses de proteínas. Esse processo ele é subdividido em 3 etapas. A primeira é a iniciação, quando a enzima RNA polimerase ela vai se ligar a uma região específica do DNA, que nós chamamos de promotor.
Essa parte ela é localizada no início do gene que vai começar a codificar a proteína. Quando essa ligação enzima e promotor acontece, ela marca o início da transcrição, e aí a RNA polimerase vai começar a desenrolar a dupla hélice do DNA, separando as duas fitas. E aí começa o segundo processo, que é o alongamento, quando a RNA polimerase ela começa a construir uma molécula de RNA mensageiro, adicionando vários nucleotídeos complementares à fita molde do DNA. Esse processo ele é muito importante, pois ele vai determinar as especificações do RNA mensageiro resultante. À medida que a RNA polimerase ela vai se movendo ao longo da fita do DNA, o RNA mensageiro ele vai se alongando. E o término ele acontece quando a RNA polimerase ela atinge uma sequência específica do DNA, que nós costumamos chamar de sequência de terminação. Nesse ponto, a nova molécula de RNA mensageiro é liberada. Na tradução, a célula vai traduzir a sequência de nucleotídeos do mRNA em uma sequência de aminoácidos que vão formar a proteína. Esse processo envolve três principais componentes, que são os ribossomos, o tRNA e os aminoácidos. O processo funciona assim: o mRNA se liga ao ribossomo e cada códon do mRNA é lido pelo ribossomo. Um tRNA com o anticórdon correspondente ao códon do mRNA traz um aminoácido certo, e esses aminoácidos se ligam uns aos outros, formando uma cadeia que vai se dobrar e formar uma proteína funcional. A primeira modificação pós-traducional que a gente vai falar é a fosforilação. A fosforilação consiste na adição de um grupo fosfato a uma proteína, geralmente em resíduos de serina, treonina ou tirosina. Ela possui o objetivo de alterar o papel da proteína, podendo desativar, ativar ou causar uma mudança na função. Também existe o processo contrário, que se chama desfosforilação. Trata-se da remoção de um grupo fosfato de uma proteína ou outra molécula, e ela possui também o mesmo objetivo, podendo ativar, desativar ou mudar a função de uma proteína. Em relação ao processo de glicosilação, ele é considerado um modificador pós-traducional porque acontece após a tradução do RNA mensageiro em uma cadeia polipeptídica. E a glicosilação em si, ela consiste na adição de cadeias de carboidratos, os glicanos, a uma proteína, ou podemos falar também que são açúcares adicionados à proteína. E nesse caso, nós temos como exemplo a oglicosilação, que é quando um açúcar é adicionado ao oxigênio de um resíduo de serina ou treonina. E geralmente, a glicosilação ou as glicoproteínas resultantes, elas desempenham papéis críticos nos processos como o reconhecimento celular, a estabilidade proteica ou até mesmo na nossa resposta imune. Com relação à estrutura das proteínas, vale ressaltar que elas possuem três tipos principais, começando pela estrutura primária, que é caracterizada pela sequência linear de aminoácidos e representa a ordem específica dos aminoácidos na cadeia polipeptídica. Sobre as suas ligações peptídicas, os aminoácidos são unidos por ligações entre os grupos amina e carboxila. A estrutura secundária é caracterizada pelos padrões de dobramento local, inclui conformações como hélices alfa, folhas beta, estabilizadas por ligações de hidrogênio entre o oxigênio da carbonila e o hidrogênio do grupo amida, criando uma estrutura tridimensional local. A estrutura terciária é caracterizada pelo dobramento tridimensional completo. A cadeia polipeptídica se dobra completamente em uma forma tridimensional única, influenciada pelas interações entre os grupos radicais dos aminoácidos. Ela possui interações diversas, estabilizadas por interações como pontos de hidrogênio, pontos de sulfeto, interações hidrofóbicas e ligações iônicas, conferindo a forma final e funcional da proteína. A engenharia genética e a produção de proteínas recombinantes. Bom, a engenharia genética ela constitui um conjunto de técnicas de análise moleculares que permitem estudos de caracterização, expressão e modificação do material genético, no caso é o DNA e o RNA dos seres vivos. Além disso, a engenharia genética ela tem se destacado com uma prática
para a geração de novas tecnologias. E dentre essas tecnologias está a produção de proteínas recombinantes, que são proteínas produzidas por outros organismos que não aqueles que as produzem normalmente. Alguns exemplos de proteínas recombinantes são a insulina, que é utilizada no tratamento de diabetes e é produzida por uma bactéria geneticamente modificada. As vacinas, como por exemplo a vacina da hepatite B viral, e os hormônios do crescimento humano, que são os HGH ou apenas GH, que são hormônios que são utilizados para o tratamento de distúrbios do crescimento em crianças e em adultos. Após a explicação de Anioli sobre como as proteínas recombinantes estão sendo usadas na medicina para tratar diversas doenças genéticas, agora nós vamos entender como essas doenças genéticas elas ocorrem na síntese de proteínas. Para isso, eu vou usar 2 exemplos de doenças genéticas, que serão câncer e anemia falciforme, que irão ilustrar o impacto dessas mudanças no corpo humano. Começando pelo câncer, o câncer ele é caracterizado pelo crescimento anormal descontrolado de células do nosso corpo que formam tumores que podem invadir outras partes do corpo. O câncer ele possui diversos tipos, como o câncer de pele, que um dos sintomas é o aparecimento de manchas na pele. O câncer de intestino, que um dos sintomas é dor abdominal e sangue nas fezes. Então, como essa doença está relacionada com a síntese de proteínas. O câncer ele se inicia quando a pessoa já tem uma mutação no DNA, no gene que controla o crescimento e a divisão celular. Essas mutações elas são copiadas pelo RNA polimerase, que são repassadas para o RNA mensageiro, que leva essas informações até o ribossomo, que produz uma proteína defeituosa. Então, a partir do momento que essa proteína ela não consegue passar a mensagem para o núcleo para ocorrer a morte celular, células cancerígenas que deveriam ser eliminadas se recusam a morrer e dá lugar para as células sadias. Então, essas células cancerígenas elas se multiplicam, formando tumores que podem consumir órgãos e levar à morte do organismo pela falência de múltiplos órgãos. Outra doença genética é a anemia falciforme, que é uma doença que é causada pelo erro na síntese de proteínas, que se inicia com uma alteração no gene responsável pela formação da hemoglobina. Então, quando essa mutação genética ela é copiada pelo RNA polimerase e transmitida através do RNA transmissor para o ribossomo, que decodifica essa mutação em uma proteína defeituosa chamada de globina beta-S. Essa proteína defeituosa, ela forma moléculas que formam polímeros que comprometem a estrutura dos glóbulos vermelhos, tornando-os mais frágeis, menos maleáveis e encurtando sua vida útil, consequentemente provocando uma queda na quantidade de glóbulos vermelhos presentes no sangue, resultando na anemia. Bom, esses exemplos demonstram como mutações no DNA que interferem na síntese de proteínas podem desencadear doenças graves, cada uma com seus impactos profundos na saúde e na qualidade de vida dos indivíduos. Embora tenhamos visto o lado negativo dessas mutações, também é importante saber quais são os avanços tecnológicos que estão trazendo novas possibilidades para corrigir esses erros genéticos. Para isso, Ilane irá apresentar uma ferramenta desenvolvida recentemente, voltada especificamente para combater essas mutações, oferecendo esperança de tratamentos mais eficazes. Além dessa ferramenta, possui outras aplicações em diversas áreas, além da medicina. Agora falaremos sobre o método CRISPR. O CRISPR, ele pode ser considerado uma edição genética pelo fato que é possível fazer uma edição do DNA. Para a gente compreender melhor, a gente pode citar como exemplo um período de gestação da gravidez. Ali pode ocorrer da mãe descobrir que seu filho pode nascer com a doença grave. E aí é possível fazer um mapeamento genético e assim editar o DNA do filho, fazendo com que evite que ele nasça com essa doença. Com isso, em 2012 foi publicado um artigo por 2 cientistas, Emanuele e Jennifer. Nesse artigo dizia que os mecanismos presentes no sistema imunológico de bactérias poderiam ser utilizados para editar o DNA. E após essa publicação, diversos laboratórios e indústrias no mundo todo começou a explorar essa técnica. Esse método ele não surgiu do nada, mas especificamente ele começou na década de 80, quando os cientistas japoneses encontraram estruturas interessantes nas bactérias. E estes cientistas deram o nome de repetições palindrômicas curtas agrupadas e regularmente interespaçadas. Eles deram esse nome porque os ácidos nucleicos são formados por unidades nucleotídeos que contêm as letras A, T, G, C, sendo adenina, timina, guanina e citosina.
E como funciona esse método? Um vírus ele injeta fragmentos de ácido nucleico na bactéria e a bactéria ela pega um fragmento desse material e liga próximo ao CRISPR. E fica guardada no DNA como uma espécie de memória. E a bactéria ela é capaz de construir uma molécula CRISPR-RNA. Essa molécula irá funcionar como um sinalizador e um adesivo ao mesmo tempo. Um adesivo porque vai procurar um novo material genético viral que esteja invadindo uma célula ao mesmo tempo. E irá chamar as moléculas especializadas em cortar o material genético para fazer com que o vírus ele não seja mais capaz de causar prejuízo à célula. O CRISPR ele tem algumas aplicações que seriam na biotecnologia vegetal, nas mudanças ecológicas e na tecnologia animal, e principalmente na medicina, que é o que iremos abordar um pouco sobre um caso de um paciente com câncer, que foi aplicado o método CRISPR. Até mesmo para a gente fazer uma ligação ao tópico que foi citado anteriormente por Eugênia, para mostrar como é que o CRISPR ele é eficiente nesses casos. Então, usar o CRISPR para a imunoterapia de pacientes com câncer, através de um processo onde retiram as células imunológicas do paciente, as células T ou CAR-T, e depois as reintroduziram no organismo do paciente. A partir disso, obteve os resultados positivos, porque mostraram que as células do sistema imune do paciente conseguiram rejeitar os tumores. Ética e considerações futuras. Impactos e questões éticas na biotecnologia. A biotecnologia usa organismos vivos para criar produtos ou processos inovadores. Ela tem impactos positivos na medicina, agricultura e meio ambiente, mas também pode levar a importantes questões éticas. Impactos positivos. Avanços médicos. A biotecnologia permite curar doenças genéticas com a terapia gênica e cria vacinas que salvam vidas. Agricultura. As culturas geneticamente modificadas aumentam a produtividade e ajudam a combater a fome. Preservação ambiental. Os organismos podem ser usados para limpar áreas poluídas. Agora irei falar de algumas questões éticas. Mas com isso surge um dilema. Até onde pode modificar o DNA humano? A clonagem leva às questões sobre identidade e ética. E o acesso desigual a essas tecnologias pode aumentar a desigualdade social. A biotecnologia traz grandes promessas, mas é essencial discutir suas implicações éticas para garantir que os benefícios sejam acessíveis a todos, minimizando os riscos. Vamos agora ao nosso quarto e último tópico, a síntese de proteínas e a aula prática. Relações. Primeiro delas, a obtenção do DNA para estudar a base genética da síntese de proteínas. A extração do DNA, como no caso da banana, é o primeiro passo para acessar o código genético, que contém informações essenciais para a síntese de proteínas. O DNA possui genes que codificam proteínas, e ao extrair o material genético, podemos compreender como as sequências de nucleotídeos se relacionam com a produção de proteína nas células. A segunda, a compreensão do processo de transição e tradução. A partir do DNA extraído, é possível estudar como as informações genéticas transcritas em RNA mensageiro, que depois será traduzido em proteínas. Essa relação entre a molécula do DNA e o mRNA é fundamental da síntese de proteínas, ilustrando como as informações genéticas contidas no DNA da banana seriam utilizadas para a produção de proteínas na célula. E por último, a importância do DNA na regulação da síntese proteica. A extração do DNA permite o estudo de como diferentes fatores influenciam a expressão genética e, consequentemente, a produção de proteínas. No contexto da prática, podemos discutir como o ambiente celular e diferentes sinais bioquímicos podem ativar ou inibir a expressão de genes específicos, determinando quais proteínas serão sintetizadas a partir do DNA da banana. Bom, esse foi o nosso trabalho, esperando que vocês tenham gostado.